Olha esse padrão aqui na tela. Essas formas, essas células, é bem orgânico. Eu tenho certeza que você já viu esse padrão em algum lugar. É aquele tipo de coisa que a gente já ouviu falar, mas não sabe o nome. Esse padrão, ele está literalmente por toda a natureza. E hoje nós vamos descobrir por que que ele aparece, como funciona e principalmente o intuito desse canal, como criar essa arte com ele utilizando o P5JS. Eu sou o Antônio, este é o Point and Code e hoje a gente vai aprender a criar o padrão de Voronoi. Essas colunas de pedra na Rússia são colunas de basalto. Elas são formas hexagonais, algumas delas bem perfeitas, só que quando a gente vê algo assim, a gente pensa logo que foi esculpido pelo homem, né? Mas elas foram esculpidas pela natureza. Elas se formaram naturalmente com o resfriamento e contração de fluxos de lava. E esse outro padrão aqui. Esse padrão é o padrão de todo o chão de lama que resseca depois da chuva. E o interessante é que, mesmo sendo duas coisas completamente distintas, o padrão ainda continua muito similar. Essa é a nossa própria pele vista do microscópio. De novo, o mesmo tipo de padrão. Se bem que esse daqui é um pouco mais triangular, mas ainda assim é parecido. E não para por aí. Bolhas de sabão. Bolhas de sabão poderiam ser um padrão de Voronoi tridimensional, mas se você prestar atenção em como as bolhas de sabão elas tocam o chão, se a gente tivesse bolhas de sabão suficiente aqui nessa foto, a gente veria que elas formariam um padrão semelhante. Casco de tartaruga, asa da libélula. E o que que tudo isso tem em comum? Por que que será que a natureza escolhe essas formas sempre parecidas? A resposta é que a natureza está sempre tentando ser eficiente. Uma das explicações é que esses padrões aparecem porque são a forma mais econômica de dividir espaço. Imagina que você precisa armazenar mel. Você pode utilizar potes redondos, mas vai sobrar um espacinho entre eles. Ou então você pode utilizar hexágonos, que se encaixam perfeitamente, sem desperdiçar 1 milímetro entre um e outro. As abelhas descobriram isso há milhões de anos. Agora pensa assim, imagina que você tem diversas lojas espalhadas por uma cidade e pessoas que vão a essas lojas, né? Se cada pessoa for sempre na loja mais próxima de sua casa, como é que ficaria o território de cada loja, o território atendido por cada loja? Cada loja teria uma área de influência e as divisas seriam exatamente nos pontos onde duas lojas ficam à mesma distância. Se a gente tivesse uma quantidade maior de lojas aqui para ver o padrão, a gente veria que o padrão aqui também seria o padrão de Voronoi, o padrão de desenho. Georg Voronoi é esse cara, foi um matemático russo que formalizou esse padrão em 1908. Só que, claro, a natureza já usava essa matemática há bilhões de anos. Para a gente entender como é que isso funciona na prática, vamos começar de um jeito bem simples. Tudo vai começar com pontos. A gente chama esses pontos de pontos geradores ou sementes. Vamos representar esses pontos como pixels na tela, que a gente pegou os pontos e ampliou. Para cada pixel na tela, a gente vai fazer uma pergunta simples. De qual desses pontos aquele pixel está mais perto? E atribuir àquele pixel uma cor que vai estar associada a cada uma das sementes. Conforme a gente vai percorrendo de pixel em pixel, e esses pixels eles estão próximos de um determinado ponto, eles vão assumindo a mesma cor.
Terminamos a primeira linha, então temos de um lado os pixels que estão mais próximos desse ponto aqui sendo laranjas e os pixels mais próximos desse ponto aqui sendo verdes. Se a gente avançar ainda mais, a gente vê as áreas ou as células de Voronoi sendo formadas. Todo pixel de uma determinada cor está mais próximo daquele determinado pixel lá na sua região, aquele determinado ponto ou célula da sua região do que qualquer outro. E você pode observar que as áreas de fronteira entre duas regiões, elas vão ser sempre retas. Isso se dá porque os pontos nessas regiões, eles vão estar à mesma distância de dois geradores. E aí a gente vai voltar aqui para o nosso resultado do sketch final. A gente vê que eu tenho aqui um ponto que é controlado pelo mouse, e conforme eu movo esse ponto, sua célula e as células ao redor se reorganizam. E aí a gente vai ver que quanto mais pontos eu adiciono, mais as células vão ficar parecidas com aqueles padrões naturais que a gente viu. É incrível, né? Como uma matemática simples pode gerar tanta complexidade. Agora imagine as possibilidades artísticas. A gente pode animar os pontos, pode usar um determinado padrão de cores, adicionar texturas. As possibilidades são infinitas. O melhor de tudo é que a gente pode fazer isso de forma bem simples usando o P5JS, que torna a construção dessa simulação algo bem acessível. Bom, então vamos colocar a mão na massa, né? Temos aqui o nosso sketch inicial e para começar, vamos criar um array com os nossos pontos, que vai guardar os nossos pontos geradores. E eu quero também contar a quantidade de pontos. Eu vou começar com 8 pontos geradores. Então, nesse for aqui, eu vou inserir de ponto em ponto. E cada ponto ele vai ter um x, que eu vou inicializar com um valor aleatório entre 0 e largura da tela. Um y, que eu vou inicializar com um valor aleatório entre 0 e a altura da tela. E uma cor. Essa cor vai ser um valor aleatório entre 0 e 255. Vou colocar aqui 256, para não ter ponto e vírgula. Criei os meus pontos geradores. Vamos começar também a exibir esses pontos na tela. Eu vou exibir cada um dos pontos como um círculo. De diâmetro 4. Então, tá aqui. O legal é que eu não tenha o contorno, né? Eu vou usar o contorno no futuro. Eu vou dizer aqui que o preenchimento, então, é preto. Então, tá aqui o meu sketch. E ele está ampliado. Vamos reduzir. Estão aí os meus 8 pontos geradores. Eu vou trabalhar com cada um dos pixels que formam o sketch. E eu vou ficar... basicamente, eu vou fazer o seguinte. Para cada um dos pixels, eu vou verificar a distância para os pontos e colorir baseado nessa cor aqui dos pontos. Então, como é que eu faço? Eu vou percorrer de linha em linha e para cada linha o pixel, cada um dos pixels naquela linha. Então, as linhas
são indexadas pelo Y, né? E as colunas são indexadas pelo X. Para cada um desses pontos, eu vou comparar a distância dele até um dos pontos, a distância entre ele e um dos pontos geradores, e uma das sementes. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou precisar calcular a distância e, por sorte, P5JS já nos dá essa função que calcula a distância euclidiana, a distância entre dois pontos. Quais são os pontos? X e Y e points, índice I, ou seja, o ponto atual, né? Porque aqui eu estou percorrendo os índices dos pontos. Aqui eu estou acessando o ponto que está no array para só então acessar o seu x e o y, porque como vocês viram aí, cada ponto tem um x e um y. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem esse ponto aqui é o ponto 50, 50. E eu estou no x e y iguais a zero. Eu quero calcular a distância do ponto 00 ao ponto 50, 50. É o que essa função aqui vai me dar. E aí, se você já fez um algoritmo para calcular o menor elemento em um array, por exemplo, você precisa ter no fim do cálculo do menor elemento, você vai ter uma variável que vai guardar o menor elemento. Só que para começar, você precisa ter um menor elemento atual. Esse menor elemento, quando a gente vai fazer essa busca em um array, geralmente a gente inicializa para o primeiro elemento do array. Então, digamos, eu tenho um array 5, 4, 3, 2, 1, eu inicializo o menor elemento como 5, e aí eu vou pesquisando, e toda vez que eu achar um menor elemento do que o 5, eu substituo aquele 5. Já no 4, eu vou substituir o 5 pelo 4, porque o 4 é menor. Aqui, eu não tenho uma distância para já chegar e jogar na menor distância, né? Aqui na variável menor distância. Por isso eu vou escolher infinito, porque infinito é a maior distância possível, que não vai ocorrer aqui. Então, a primeira distância que for menor do que infinito já substitui esse valor dessa constante infinito. E conforme eu vou achando menores distâncias do que aquela que substituiu o infinito, eu vou substituindo também até no fim achar o ponto com a menor distância. Eu preciso também saber qual é o ponto mais próximo desse pixel x e y. E aí, nesse caso aqui, eu posso inicializar o ponto mais próximo como sendo zero. Então, vamos dizer assim, o primeiro ponto é o zero. Se eu achar um ponto mais próximo do que ele, eu substituo a distância para aquele ponto e o índice daquele ponto. É o que a gente vai fazer aqui dentro desse for. Então, se a distância para esse ponto atual for menor do que a menor distância que eu tenho, então eu digo que a menor distância agora é D e o ponto mais próximo agora é aquele de índice I, certo? Depois disso, eu vou colorir. Tenho quem é o ponto mais próximo e eu posso usar isso para poder colorir aquela região. Então, vamos inicializar aqui color
que vai pegar a cor do ponto, né? Então, eu vou pegar points, índice closest, ponto color. Eu coloquei cor. Essa minha misturada de inglês com português sempre me confunde. Então, peguei a cor. E como vocês viram lá no outro sketch, né? Esse sketch ele tem um gradiente. Quanto mais distante do ponto em uma região os pixels estão, mais escuros eles ficam. Para alcançar esse efeito, a gente precisa calcular o brilho. Calcular não, mas determinar o brilho. E a gente faz isso baseado na distância. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar a função map, que mapeia valores de um intervalo para outro. A gente está mapeando o quê? A distância, né? Quais são os valores de distância possíveis? O nosso sketch, ele é quadrado. Então, eu tenho a maior distância no nosso sketch seria a diagonal, né? A diagonal desse quadrado. No nosso caso aqui, da diagonal desse quadrado de 400 por 400. Mas eu não vou ser tão específico assim para chegar aqui e dizer que eu quero que essa distância aqui, que pode variar de zero até a, o tamanho da diagonal, né, que seria a hipotenusa do retângulo 400 por 4, a hipotenusa do triângulo 400 por 400, 400 de altura e 400 de base. Eu vou colocar aqui 400. Se o valor for maior do que 400, aí ele vai jogar para o outro limite aqui, certo? Então, aqui é a faixa de valores que essa variável pode assumir, e aqui é a faixa de valores para a qual eu quero mapear. Vamos mapear para um valor de brilho entre 100 e 0. Isso já vai funcionar. Agora, para poder utilizar uma matriz de cor e um brilho, a gente precisa definir que o modo de cor que a gente vai utilizar, definido pela função color mode, é o HSB. HSB significa Hue, Saturation e Brightness, ou seja, matiz, saturação e brilho. Matiz é como se fosse assim o valor que vai especificar a cor, certo? Então aqui eu vou pegar e definir o preenchimento para receber esse valor de matiz. A saturação eu vou deixar um valor fixo de 80 e o brilho vem daquela variável. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agora definir a cor. Vamos pintar cada um dos pixels da tela, né? Pronto, aqui a gente está pintando de pixel em pixel. Vocês vão ver que eu vou selecionar aqui, vou definir para os retângulos que vão determinar os pixels não terem o contorno, porque senão a tela ficaria toda preta e eu vou já explicar por quê. Então tá aqui o nosso padrão de Voronoi já gerado. O que faltou aqui foi aquele ponto, né, que é controlado pelo mouse. Para controlar, fazer com que o primeiro ponto, o ponto 0, seja controlado pelo mouse, basta eu dizer que o X e o Y dele correspondem a mouse X e mouse Y, certo? Então,
Tá aqui. E aí, perceba que ele está muito lento, porque eu estou calculando aqui toda vez para os 400 vezes 400 dá 16, 160 mil pontos. Cada vez que eu movo o mouse, eu faço esse cálculo. A gente pode melhorar a velocidade desse sketch da seguinte forma. A gente pode reduzir a resolução, ou seja, nesse espaço de 400 por 400, desenhar menos pixels, né? Como é que a gente faria isso? Vamos determinar aqui uma variável chamada... Vamos criar uma variável chamada resolution. E eu vou, em vez de utilizar a resolução 1, né, onde cada retângulo é desenhado em 1 pixel, eu vou desenhar retângulos de 2 por 2 pixels para completar a tela. Como é que a gente faz isso? O valor de resolução vai determinar. Em vez também de percorrer pixel por pixel, né, aqui nesses dois for, porque aqui, afinal, eu estou fazendo y mais igual a 1 e x mais igual a 1, eu vou fazer y mais igual ao resolution e x mais igual ao resolution. Eu estou deixando o meu algoritmo duas vezes mais eficiente. Você precisaria calcular, né? Preciso pensar um pouco. Mas aqui eu estou percorrendo de 2 em 2, no caso porque resolution é 2, e eu vou redesenhar os retângulos aqui de 2 em 2 pixels. Vamos ver? Ficou um pouco mais rápido. Duas vezes mais rápido, não sei, mas ficou mais rápido. O mouse está se movendo de uma forma um pouco mais fluida aqui. Vamos aumentar essa resolução. Colocar 4. Agora sim, está bem mais rápido, né? Você vê aqui essa areazinha fluindo. 8. Vai começar a ficar horroroso, né? Só que isso aqui ficou uma coisa interessante, né? A gente vê os pixels sendo desenhados. Deixa eu colocar 16. Olha só. Fica parecendo meio que um estilo pixel art, né? E fica bem fluido mesmo. Bom, acho que a gente chegou no resultado que queria, né? A gente tem aqui o nosso padrão de Voronoi. A gente pode esculpir ele só movendo o mouse aqui pela tela. E eu queria mostrar só mais uma coisinha que eu esqueci. Já que a gente estava testando efeitos, né? E se a gente pegasse e desenhasse os retângulos com o contorno? Gera meio que esse efeito assim. Eu gostei muito quando eu vi esse efeito pela primeira vez, né? De ver esse contornozinho aqui dos pixels sendo desenhados. Vamos aumentar aqui a resolução, voltar para 2. Acho que quando a gente aumenta para 2 fica ainda melhor. Vou aumentar para... Diminuir a resolução para 4. Pronto, aqui fica com um efeito meio que monitor CRT, né? Bom, então é isso. Hoje a gente descobriu a matemática, que a matemática que está por trás das rachaduras na lama é a mesma matemática usada, mesma matemática que a gente usou para criar esse padrão. Mesma matemática que a gente pode utilizar para criar arte. O padrão de Voronoi é só um exemplo de como a natureza e a programação criativa podem andar juntas. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E me contem também nos comentários que outros padrões naturais vocês gostariam de ver transformados em arte generativa. Eu vou deixar todo o código na descrição do vídeo para vocês baixarem e experimentarem. Até a próxima e
Continuem criando.